Nós estamos vivendo num mundo, meus irmãos, onde estão discutindo o real e o básico. Antigamente, quando eu estudei informática, nós aprendíamos que em informática a vida era binária. Ou é 0, ou é 1. Não existe outra alternativa. É assim, ou está ligado, ou está desligado. Ou é, ou não é. Hoje, há pessoas que se identificam como um ser não binário, né? Aquela pessoa que nem é e nem não é. Então a pergunta é, ele não existe. Porque se ele não é, e ele também não é, então ele não, simplesmente ele inexiste. Mas a verdade é a seguinte, que quem acha que não é binário, não está usando a sua inteligência. A palavra de Deus nos fala também que para Jesus a vida é binária. Não tem outra alternativa senão uma de duas. Vamos ver quais são? Mateus capítulo 7. Deixa eu achar. Tem Bíblias aqui, viu? Quem precisa de Bíblia, levanta a mão. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de pregar esta mensagem nesta noite. Mateus capítulo 7, versos 24 até 26. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Em miúdos, trocando todas estas palavras de uma forma bem clara, para Jesus Cristo, ou você é, ou você não é. E o que é que identifica quem é? Há muitas pessoas que identificam uma pessoa que é porque ela é membro da igreja. Ser membro da igreja é uma consequência de nós sermos, claramente. Mas infelizmente, como disse o Senhor Jesus Cristo, quando o lavrador planta trigo, vem o diabo e semeia o joio. Então no meio do trigo existe joio. São plantas que são muito parecidas, e se você for arrancar antes delas darem fruto, você é capaz de arrancar um trigo e às vezes de deixar um joio. Então na verdade o Senhor ensina na sua palavra que Ele vai cuidar de separar o joio do trigo, e Ele disse: deixe que cresçam juntos. Para Deus, ou para os homens, outro sinal de que a pessoa é cristã, ou que ela é uma que edificou a sua casa sobre a rocha, é se ela oferta bastante. Se ela oferta bastante, ela é boa. Ela conquistou lá em cima do céu um alvará de funcionamento. Mas na verdade, Deus não se compra com dinheiro. Deus não se compra com ofertas. Não adianta nós ofertarmos um monte de dinheiro e não vivermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Há outros tipos de identidade. Por exemplo, alguns cristãos se identificam por causa do sobrenome. Há igrejas que vêm de 4, 5 séculos, cujas famílias passaram aqueles dons, barões e não sei o que.
eu sou descendente do barão não sei qual, e ele acha que por ser descendente, ele tem garantido o seu ingresso no céu. Há muito protestante que diz, não, o meu 8º avô lá atrás foi reverendo, o 6º foi presidente do Supremo Concílio, o outro foi presidente da convenção, o outro fundou 400 igrejas, e ele acha que isso é pedigree para ele. Para Deus isso nada funciona. Jesus é muito simples. Ele diz, sabe quem são os meus? Os que praticam o que eu ensino, os que cumprem a minha palavra, os que não são apenas ouvintes, porque há muitos que ouvem bem, mas não praticam. Às vezes ele ouve 10 anos, 20 anos, 30 anos, e vai ouvir até a morte, mas ele não pratica a palavra, e ele pensa que está salvo, e ele não está. Há muita gente que está acostumada com o crentez, ou acostumada com os trejeitos religiosos, e se considera por isso cristão, mas nenhuma destas coisas conquista o coração de Deus, que não é comprado nem por oferta, nem por rituais, e nem por tempo de reza. Porque há pessoas que pensam, não, eu oro 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, mas não praticam aquilo que vivem, e para Deus isto não tem valor nenhum. Jesus disse assim, não sejam como os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Às vezes, uma simples frase, dita com fé, é uma oração muito maior, do que uma que leva 5 páginas previamente compostas. O pastor Nilson do Amaral Fanini contou-nos, numa convenção, a experiência de um homem que passava em frente à igreja, e ele era plenamente analfabeto, e ele vinha ao culto, e na hora da oração, ele falava baixinho, e as pessoas que estavam em volta escutavam. Oi Jesus, aqui é o João. Vinha outro culto, oi Jesus, aqui é o João. Um dia ele não apareceu na igreja, e foram encontrá-lo no hospital, e quando o pastor chegou, ele já tinha falecido, mas as enfermeiras e os médicos estavam chorando. Aí ele falou, o que aconteceu? Ele disse, aconteceu um fenômeno aqui no quarto. O que aconteceu? Ele estava ali, todo entubado, estava com o soro ligado, as máquinas ligadas, e de repente ele abriu os olhos, e na sala não tinha mais ninguém, e veio um som dizendo assim, oi João, aqui é Jesus. Será que quando você morrer, Jesus vai dizer, aqui é Jesus? Jesus deu mais bola para a oração de um publicano, que era cobrador de impostos, um pecador, que chegou no templo, bateu no peito e nem levantava a cabeça e disse, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Aquele homem estava arrependido, aquele homem estava convertido, mas havia lá um fariseu da mais alta estirpe, orando e batendo no peito, dizendo, oh Deus, graças te dou, porque o Senhor me fez tão bonito, tão grande, tão cumpridor, tão dizimista, tão maravilhoso, eu sou tão bom, que não sou comparado a isso aí, esse aí, ó. Jesus disse, o pai ouviu o publicano, mas não ouviu o fariseu. Para Jesus, meus irmãos, o que conta é a prática, não é a prédica. Às vezes a prédica pode até ser deficiente, mas se nós praticarmos a nossa fé, isto toca o coração de Deus. Aliás, Jesus disse que no dia do juízo vai acontecer um fenômeno. Muitos vão dizer diante dele, mas nós ensinávamos no teu nome, tu ensinavas entre nós, e nós praticávamos milagres no teu nome. E Jesus vai virar para eles e dizer assim, eu nunca conheci vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Então, se nós raciocinarmos corretamente, logicamente, para Jesus, quem o conhece não vive
na prática da iniquidade. E o que é iniquidade na nossa vida? É tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. É a fofoca, é a maledicência, é o rancor, é a desonestidade, é a mentira, é o logro, é a hipocrisia, é a vadiagem, a preguiça, é a falta de compromisso, é a idolatria disfarçada, porque às vezes nós não temos ídolos de barro, nem de ferro, nem de outra coisa, mas temos ídolos humanos, às vezes um jogador de futebol, às vezes um político, às vezes um artista, às vezes um filósofo, e às vezes até um pastor, e vamos criando o nosso ídolo, e ao invés de confiarmos em Deus, que nunca nos decepciona, nós passamos a confiar numa ideologia, passamos a confiar num partido, passamos a confiar num ministério, entre aspas, passamos a confiar num jeito de viver e deixamos de confiar naquele que pode todas as coisas e que morreu na cruz para nos salvar. Como resolver essa questão binária? Simples. Jesus, quando contava a respeito do amor ao próximo, após contar uma de suas parábolas, ele pergunta: quem foi o próximo? Se é aquele que mostrou misericórdia. Jesus falou: vai tu e faze o mesmo. Para Jesus, fazer é muito importante, viver é muito importante. Todos nós que estamos aqui na casa do Senhor e aqueles que me assistem na internet gostam de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Todos nós gostamos de cultuar a Deus. Aleluia! Mas que nós amemos muito mais viver a palavra de Deus todo instante e todo dia, praticando a palavra. Nós não somos salvos pelas obras. Diz Efésios capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas o mesmo texto continua dizendo: porque não vem de obras para que ninguém se glorie, mas somos feitura sua, criados para a prática das boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E que boas obras podemos fazer? Muitas. Podemos ter compaixão, podemos amar o próximo como a nós mesmos, chorando com os que choram, sorrindo com os que sorriem, andando a segunda milha, dando a outra face, ajudando alguém a se levantar e principalmente levando mesmo aqueles que se opõem à mensagem do Evangelho de Jesus. Porque é somente com a mensagem do Evangelho que o amor ao próximo está completo. Porque não adianta nós amarmos as pessoas apenas socialmente e não darmos a ela a oportunidade da vida eterna. E que não nos enganemos, quem não vive assim, isto é, ele apenas prega a palavra ou ouve a palavra, mas é um adúltero, é um mentiroso, é um desonesto, é um idólatra, ele não herdará o reino dos céus. Pode ser até pastor. Quem não se arrepender não tem parte no reino de Deus. Pode até ter parte nesse mundo e ser um grandalhão, mas diante de Deus o menor será o maior. Porque na conta de Deus, quanto menor eu sou, maior eu me torno. Quanto mais líder eu sou, mais eu sirvo aos demais. Quanto mais sábio eu sou, mais eu admiro a beleza do outro. Menos eu olho para mim e mais eu olho para o outro. Quanto mais perto do Senhor eu estou, mais eu dou a minha vez para o próximo. Não corro atrás do primeiro lugar da fila e nem de ver o meu nome publicado na manchete ou na primeira coluna. Eu creio
Se eu vivo para Jesus, que importa que ele cresça. E às vezes que o meu irmão cresça. Nem que para isso eu precise diminuir. E devo fazer isso com o coração aberto. Mágoas. O crente que guarda mágoa, ele ainda não aprendeu o que Cristo fez na cruz por ele. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele tomou os nossos pecados e pagou por eles. E não fica dia após dia dizendo: lembra daquele pecado que você fez? Lembra daquele outro? Lembra daquele outro? Seria uma convivência impossível. O verdadeiro crente não remexe lixo. O verdadeiro crente perdoa. E aí você diz: mas e se lembrar? Aí você diz: se lembrar, ele também vai lembrar que perdoou. Ele me devia R$100, eu perdoei, mas eu lembro que ele me devia. Então lembre também que você perdoou. Porque é assim que se cumpre a lei e os profetas. Primeira Igreja Batista em Ribeirão Pires. Se há uma coisa que Deus espera de cada um de nós, irmãos que nos assistem na internet, seja de que parte do mundo, do universo forem, se há algo que Deus espera de nós, é que nós sejamos praticantes desta palavra, que nós vivamos o Evangelho, que andemos como Jesus andou, que pensemos como Jesus pensou, que nos comportemos como Jesus se comportaria, e que a cada dia que coloquemos a cabeça no travesseiro, nós possamos dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, e eu te agradeço por eu ter buscado mais o reino de Deus do que o meu próprio reino, de ter buscado mais fazer o que o Senhor queria do que o que eu queria, de me crucificar com Cristo na cruz e de ver o mundo crucificado para mim também, porque nós não temos mais relacionamento, estamos mortos um para o outro. Eu quero desafiar os irmãos, e antes de desafiá-los, saibam, eu desafio a mim, para que eu não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. Vamos praticá-la? Eu quero. Tem mais alguém comigo que quer praticar a palavra? Então que Deus veja essas mãos, praticantes da palavra, e não meros ouvintes. Irmãos da internet, isso serve para vocês também, serve para todos nós.